Louvado seja o Senhor. Abram suas Bíblias. Livro do Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Amém? Eu vou ler nessa versão aqui, porque na minha versão fala sardo, então a igreja vai ficar confusa. Então ele aqui Hades, que entende melhor. Eu não sei porquê, eu acho que é o ano dessa, certo, que é 1997, só daqui é 2009, por isso. Mas vamos ler, amém? Diz assim, ó: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de quem vives e estás morto. Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, louvado seja Deus poderoso. Pai querido, eterno, amado e santo, obrigado, Senhor, por esta palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, falar aos nossos corações, que o Senhor venha abrir as cortinas, Senhor, das revelações, hoje aqui, ó Pai, que o Senhor venha bloquear, Senhor, toda ação do inimigo contra a Tua palavra, contra este culto, contra a Tua igreja. Ó Pai, prepara o nosso espírito para recebermos a Tua palavra, Deus. Oh, Senhor, nos alimenta nesta noite, Senhor, nos dê visão, Senhor Deus, abre nossos ouvidos para a Tua palavra, eterno. Oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deixa eu abrir aqui o sermão. Irmãos, o Senhor me direcionou para ministrar à igreja hoje sobre esta igreja de Sardes. Tenho orado ao Senhor por esses dias, estava deixando os irmãos pregar em janeiro, né? Estava descansando um pouco. Hoje é a minha primeira pregação de domingo desse ano, não é isso? O Senhor me direcionou para pregar sobre a igreja de Sardes. E é muito importante nós falarmos sobre essa igreja, que é para nós analisarmos como está a nossa vida diante de Deus. Quando estudamos a igreja, a mensagem de Jesus Cristo à igreja de Sardes, nós entendemos que mesmo que uma igreja, que pessoas estejam indo aos cultos, estejam trabalhando, pode ser que elas estejam mortas diante de Deus. Então nós refletirmos sobre a nossa vida, como estamos diante de Deus, embora estejamos participando dos cultos, embora estejamos trabalhando de alguma forma na igreja, como nós estamos diante de Deus. Porque a Sardes era uma igreja, a igreja que estava em Sardes era uma igreja que todo mundo olhava para ela e falava: aí está uma igreja viva, aí está a igreja atuante, uma igreja que trabalha. E Deus olhava para ela e falava: aí está uma igreja morta. Então nós falaremos um pouco sobre essa igreja
nesta noite. Amém? Sardes foi a carta à igreja de Sardes, ela foi escrita pelo apóstolo João, por ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que João foi um dos apóstolos do Senhor, escreveu o livro de João, né, ou o Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu João, também escreveu 3 cartas, ou 3 epístolas que se encontram na Bíblia Sagrada. João é aquele apóstolo, né, o discípulo que ele mesmo escreve, o discípulo a quem Jesus amava. Era amigo íntimo de Jesus, um dos 3 mais próximos, né? Era Pedro, Tiago e João eram os mais próximos de Jesus Cristo. A Bíblia diz que até João dormia ou se encostava no peito de Jesus. Segundo a tradição, a história foi o último apóstolo a morrer e o único que morreu de morte natural. Todos os outros foram martirizados. É isso. A tradição diz que Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago, né, foi morto à espada. Todos foram martirizados, né, ou os outros foram martirizados. João não, ele morreu na sua velhice. Mas antes disso, também a história diz que ele foi lançado num tacho de óleo quente, né, isso parece morto. Mas o Senhor deu um livramento a ele, que ele não morreu naquela situação, e morreu na sua velhice, pastoreando como última igreja, a igreja que estava em Éfeso. João, ele escreve o livro do Apocalipse na ilha de Patmos. Como nós sabemos, a ilha de Patmos era uma ilha de exílio, não é isso? As pessoas eram exiladas nessa ilha. E João estava exilado nessa ilha, preso por causa da pregação do Evangelho, por causa da perseguição à igreja. O enviaram para essa ilha, para ficar preso e assim ser impedido de pregar o Evangelho. Pensavam que iam acabar com o ministério de João ao lançar naquela ilha. Aleluia. Mas os nossos perseguidores não entendem que quanto mais persegue a igreja, mais ela cresce. Aleluia, glória a Deus. Quanto mais tentam parar a pregação do Evangelho, quanto mais tentam parar os servos de Deus de fazerem a obra do Senhor, mais eles fazem a obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Outro dia eu estava conversando até com meu sogro, né, que as pessoas que mais sofrem perseguição na igreja são as que mais ajudam a igreja, que mais passam luta. Você vai ver, são as mais atuantes na igreja, que mais ajudam a igreja de alguma forma, e passam luta, passam tribulação, mas continuam servindo ao Senhor, continuam trabalhando para Deus. Aleluia, porque o coração delas está em Deus, na obra do Senhor. Eles lançam João na ilha de Patmos para que ele parasse de pregar o Evangelho. Aí o Senhor vai se apresentar a ele para dar revelações poderosas a ele a respeito da sua igreja e a respeito de coisas futuras. O livro do Apocalipse diz que João estava na ilha de Patmos por causa da pregação do Evangelho. Aleluia. De repente ele é arrebatado em espírito, e ele ouve uma voz, como a voz de muitas águas, uma voz forte, atrás dele, uma voz como de trombeta, e fala assim: ó, o que você vê, escreve-o em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Ele ouve aquela voz como de trombeta. De repente ele vira para trás para ver quem estava falando com ele. Aleluia. Aí ele vê alguém diante dele, com seu rosto resplandecente como o sol, os seus cabelos brancos como a neve, os seus vestidos longos, um cinto de ouro, pés reluzentes como latão. Aleluia.
aleluia, dos seus olhos como chama de fogo, da sua boca saía uma aguda espada afiada de 2 gumes, aleluia. João, ao ver aquela visão, ainda que estivesse em espírito, ele não suporta o poder, a glória que estava diante dele, ele cai por terra, aleluia. Jesus pega ele, levanta e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e que foi morto, mas eis agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, aleluia. João, quando vê Jesus ali, vê um Jesus glorificado, cheio de poder e autoridade, aleluia. Não aquele Jesus morto na cruz, mas um Jesus onde todo o poder na terra, no céu e debaixo da terra foi entregue a ele. E Jesus dá ordem a João: o que você vê, escreve, envia as 7 igrejas. E ele começa a ter as visões e as revelações do Senhor para enviar a essas 7 igrejas. Uma dessas 7 igrejas, a quem ele escreve, é a igreja de Sardes. Os estudiosos dizem que as cartas enviadas a essas 7 igrejas representariam, na realidade, fases que a igreja iria passar. Existia um tempo que se a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, mas tem outros também que, na realidade, as situações que são observadas nessas igrejas poderiam ocorrer a qualquer momento da história. Eu me apego a essa interpretação porque é mais próxima da realidade da igreja. Na realidade, em todo o tempo vai existir uma igreja que perdeu o primeiro amor. Em todo o tempo vai existir uma igreja que Jesus está do lado de fora pedindo para entrar, uma igreja de Laodiceia. Em todo o tempo vai existir uma igreja morna. Mas em todo o tempo vai existir também igreja fiel, aleluia. A palavra diz o Senhor: vai existir uma igreja que suporta a provação, que suporta a luta, que mantém as suas vestes brancas, uma igreja firme na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor manda escrever a essas igrejas. Sardes, atualmente ela é chamada de Sardes, e está edificada, essa cidade de Sardes está edificada na cidade antiga de Sardes, ali na Turquia. Era uma cidade que tinha uma representatividade muito grande nos tempos antigos, ainda mais porque foi capital do Império Lídio. Então era uma cidade muito rica nesse império, uma cidade muito influente, mas que foi conquistada no decorrer dos anos. Nessa época estava sob o poder do Império Romano. E a mensagem de Jesus para essa igreja é a seguinte, preste atenção. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. 7 Espíritos de Deus vai dizer atributos que existem no Espírito Santo de Deus. Aqui tem 7 Espíritos, são atributos do Espírito de Deus. E as 7 estrelas
Jesus mesmo diz: o mistério das 7 estrelas que viste nas minhas mãos são os 7 anjos das 7 igrejas. Ele está falando, essas 7 estrelas, esses 7 anjos, 7 líderes dessa igreja estão em minhas mãos. Todos estão no meu controle. Nada foge do meu controle. João, na visão que eu falei para vocês, ele vê Jesus andando nos 7 castiçais de ouro. E Jesus diz que ele tinha 7 estrelas em suas mãos. Os 7 castiçais de ouro significavam as 7 igrejas. Jesus andando no meio dos 7 castiçais de ouro, ele está dizendo: eu ando no meio da minha igreja. Eu conheço a minha igreja. Jesus com 7 estrelas nas mãos, representando os líderes dessa igreja, ele diz: eu tenho os líderes dessas igrejas nas minhas mãos. Nada foge do meu controle. Às vezes nós olhamos em algumas situações na igreja de Jesus Cristo, pensamos que Jesus não está no controle, ninguém mais vai fazer nada, as coisas vão continuar do jeito que estão, irmãos. A palavra de Deus diz: ele tem os pastores em suas mãos. Ele anda no meio da sua igreja. Aleluia. E Jesus vai falar para essa igreja: eu sei as tuas obras. Eu sei o que vocês fazem, eu conheço o trabalho de vocês. Mas vai falar: vocês têm nome de que vivem, mas estão mortos. É a mensagem de Jesus para essa igreja. Isso representa, irmãos, a igreja em sua totalidade, mas pode representar também o crente individualmente. Quando todos olham e dizem: aí está um crente vivo, aí está um crente que busca, é um crente que ora, um crente que vai à igreja. Olha para a igreja, pode até ser grande, e todo mundo pensa: uma igreja que está com Deus, diante de todos da sociedade, estão vivos. Mas não importa como as pessoas de fora estão nos olhando, na realidade o que importa é como Deus está nos olhando. Será que o relatório de Deus é o mesmo relatório das pessoas que estão falando a nosso respeito? Que todos olhavam para essa igreja e falavam: é uma igreja viva. Jesus está olhando para a igreja e está falando: é uma igreja morta. É uma igreja que vive de aparência. É uma igreja que parece, mas não é. Quantos cristãos da igreja de Jesus Cristo estão vivendo dessa forma? Parece, mas não é. Vive de aparência. Mostra para todo mundo que é uma coisa, mas diante de Deus está sendo outra. E Deus nos chama a atenção nessa noite para como está a nossa vida diante dele. Se o Senhor olhar para nós nessa noite, como ele vai nos enxergar? Se o Senhor olhar para a congregação de Ponto Chique hoje, como ele enxergará a congregação de Ponto Chique? Se o Senhor olhar para a tua vida hoje, como ele vai te enxergar? Será que ele pode dizer: ali está um crente vivo, ali está um crente que busca verdadeiramente, alguém que tem compromisso comigo? Ou vai dizer: alguém que está morto? Então essa é uma mensagem de alerta para nossas vidas. É uma mensagem que nos faz tomar uma atitude de voltar para Deus, se já estamos mortos. Uma mensagem que nos faz tomar cuidado com a nossa vida espiritual para não morrermos, para continuarmos com a nossa comunhão com Deus. Eu aqui anotei algumas características de uma igreja morta, ou de crentes mortos. Porque
quando nós lemos essa palavra, na realidade, não era toda a igreja que estava morta, porque o próprio Jesus vai falar: ser vigilante, confirma, consolida os restantes que estavam para morrer. Existiam alguns que estavam mortos, existiam alguns que estavam na fila da morte, que estavam no corredor da morte. Aí Jesus fala: seja vigilante, consolida esses que estão a caminho da morte, para que eles não morram também. Que o perigo de algumas pessoas mortas na igreja é que levam outras pessoas à morte também. Nós vemos aqui uma das estratégias que o inimigo usa para destruir a igreja de Jesus Cristo, para acabar com a vida espiritual de alguns irmãos, acabar com a vida espiritual da igreja. Em algumas situações ele mata, né, e lança no mundo, no pecado, lança fora da igreja. Não, em algumas situações ele mata e deixa dentro da própria igreja. Para quê? Para levar outras pessoas a morrerem também. Então muitos estão afastados de Deus, desviados dentro da própria igreja. É triste nós falarmos sobre isso, irmãos. Muitos dentro da igreja de Jesus Cristo estão pensando que estão caminhando para o céu e estão caminhando para o inferno, porque tu não tem vigiado com a sua vida diante. Uma das características das igrejas, de pessoas que estão mortas, mesmo dentro da igreja, presta atenção, isso daqui nos chama muita atenção, é viver da glória do passado. Essa era uma igreja orgulhosa, a cidade era orgulhosa, e isso estava afetando a igreja, que vivia da glória do passado, do tempo que era capital de um império, do tempo que era rica, poderosa. Vivia da glória do passado, mas no momento já não era mais aquilo. Mas eles não conseguiam enxergar aquela situação, enxergar que não eram mais a mesma pessoa, que não era mais a mesma cidade, que não estavam mais na mesma situação. E quando nós não abrimos os olhos para enxergar que nós já não somos mais os mesmos, nós não buscamos mudanças para nossas vidas. Isso era característica de quem está morto ou que está no caminho da morte, é viver da glória do passado. Já pararam para conversar com pessoas assim? De vez em quando conversamos: ah, irmã, mas antes, no início da minha caminhada, eu evangelizava, eu pregava, eu orava, eu ia nos lares, fazia isso, fazia aquilo, fazia fogo descer do céu. E agora, irmão? Agora nem vontade de vir à igreja mais tem. Oh, Jesus amado, é só do que eu era, o que eu fazia. Antes eu jejuava, aleluia. Antes me chamava para pregar, eu estava pronto para pregar, aleluia. Antes chamava embora ali orar por irmão, eu já pulava para ir, aleluia. Antes eu tinha vontade de orar, eu tinha prazer de buscar, o conhecimento da palavra. É só antes, é só eu era, é só eu fazia. E agora não é mais nada. Agora não sente nenhum arrepio quando vem à igreja. Agora está aqui em outro lugar é a mesma coisa, não tem qualquer diferença. Ei, irmão, você pode estar no caminho da morte, se você está vivendo de glória do passado, é tempo de fazer aquilo que está lá, aleluia. Na palavra de Deus, Levítico 13, tirar a cinza do altar, colocar lenha e deixar o fogo pegar, aleluia. Viver do passado é viver de cinza, é só do que já queimou. Não tem mais fogo nenhum, porque a cinza apagou o fogo. Oh, hoje é dia de soprar cinza, hoje é dia de tirar cinza, hoje é dia de colocar lenha e pedir o fogo de Deus sobre nossas vidas. Se eu fazia, eu vou fazer muito mais, aleluia. Se eu orava, eu quero orar mais. Se eu pregava, eu quero pregar mais. Se eu evangelizava, eu quero evangelizar mais. É tempo de renovar o fogo, aleluia, de buscar a Deus verdadeiramente e parar de viver de glória do passado.
E esses crentes, irmão, que vivem de glória passada, acabam matando os novos crentes. Porque ele vê um novo crente servindo ao Senhor, ele fala, isso é primeiro amor, vai acabar. Só porque acabou na vida dele, tem que acabar na vida do irmão também. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Oh, aleluia. Se você está servindo ao Senhor com amor, com dedicação, e alguém falar isso para você, fala, não, eu quero que o fogo, aleluia, queime continuamente sobre o altar e não se apague. O perigo de quem está morto dentro da igreja é querer levar outras pessoas a morte. Se incomoda com quem está buscando, se incomoda com quem está servindo. Não faz e não quer deixar ninguém fazer. Aleluia. Mas se não sair da frente, Deus vai tirar, irmãos. Aleluia. Porque ninguém para a obra do Senhor. Oh, Deus amado, aleluia. Santo é teu nome, meu Deus. Se você está nessa situação, pare de viver da glória do passado. Busque algo novo. A igreja é chamada para viver em novidade de vida. É viver de glória em glória, de fé em fé, cada dia mais aprendendo com Deus, aleluia. É cada dia mais buscando ao Senhor, é cada dia mais orando ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É buscando cada vez mais. Oh, Santo, aleluia. Ah, Santo Deus, é buscar cada vez mais, irmão. Esses últimos dias eu tenho orado, Senhor, faz coisa nova no meu ministério. Senhor, me leva a novas experiências contigo. Aleluia. Sexta-feira retrasado, o irmão falou, e aí, vamos no monte hoje? Falando, outra pessoa mandou mensagem para mim. Aí eu falei, vocês vão aonde? Aí eu falei, eu vou também. Aí fui lá, orei. Até falei com os irmãos, vou sair daqui para o monte, quem quiser ir vai comigo. Aí eu orei, quando eu orei lá, o Senhor falou, aí coloca aquele desejo no coração, ora mais um pouco. Aí no outro dia eu estava no monte também, aleluia. No outro dia eu estava no monte também, e estou orando, estou buscando, decidi 7 dias no monte. No 6º dia, aleluia, glória a Deus, eu estou subindo ao monte e vi lá no adesivo do carro, não pare de orar, aleluia. Eu falei, é Deus me chamando para oração. Se Deus chamou para oração, Ele quer fazer alguma coisa, aleluia. E se o Senhor permitir, eu vou sair daqui hoje e vou para o monte ainda buscar a Deus, porque eu vou ver o que Ele quer fazer. É buscar até Deus responder, aleluia. Oh, aleluia. Outro dia eu busquei Deus de manhã, de noite, à tarde eu estava lá na freguesia, perto do Cardoso Fonte. O Senhor falou, vai para o monte. Eu fui lá mesmo à tarde buscar o Senhor. Eu quero é mais de Deus, irmãos. Eu estou com sede de Deus. Não podemos parar de buscar ao Senhor. Eu não quero viver de glória do passado, não. Eu quero que o Senhor faça coisas novas na minha vida. Não podemos parar de buscar a Deus. Pessoa que está morta é pessoa orgulhosa. Só porque um dia Deus usou, pensa que é melhor que todo mundo. Deus usou já tem anos, aleluia. Agora não sai nem faísca quando ora. Ainda quer humilhar as pessoas. Orgulhoso não tem nada de Deus em sua vida. Só recebe de Deus é quem se humilha diante de Deus, que reconhece que é pó, que é cinza, que precisa de Deus. Quer colocar o rosto no Pai e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Se o Senhor não estiver presente na minha vida, eu não venço, eu não consigo dar um passo. Eu preciso estar em comunhão com o Senhor, Deus. É reconhecer que não somos nós que fazemos, é Deus que faz em nossas vidas e por meio de nossas vidas. A pessoa orgulhosa já está no caminho do cemitério, na morte espiritual. Pessoas que estão mortas é a pessoa que já tem abandonado a oração. Eu não consigo imaginar um crente que não gosta de orar, irmão. Só tem um meio de se comunicar com Deus, através da oração. Deus não recebe e-mail, Deus não recebe WhatsApp. É, seu irmão, fala para você. Deus não recebe isso. Direct, né?
Deus recebe a nossa oração, que sobe como incenso, né? Cheiro de incenso suave, as suas narinas. O único meio de nos comunicarmos com Deus é através da oração, então nós não podemos abandonar a oração. Nós temos que orar até Deus responder. A oração, ela nos aviva, ela nos enche do poder de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Se eu passar um dia sem orar, eu fico incomodado, não me sinto bem, porque eu gosto de orar. Nós que fazemos obra de Deus, estamos envolvidos com a obra de Deus, nós temos que orar, porque nós lutamos contra seres espirituais muito mais poderosos do que nós. Nós não temos força contra os seres espirituais, irmãos, que nós lutamos. É só através da oração que temos comunhão com Deus, que somos cheios do Espírito Santo e recebemos o poder do alto para combater o reino das trevas. Então crente tem que orar. Ah, pastor, eu não sei nem o que orar. Começa a orar, começa adorando, começa louvando, e entre oração, daqui a pouco, irmão, vai chegar um momento que você não vai querer mais parar de orar, aleluia. Vai chegar um momento que vai lá no relógio, tem que parar que eu vou trabalhar, tem que parar que eu vou fazer isso. Mas a crente tem que gostar de orar ao Senhor. Crente vivo, irmãos, o crente que ora, que busca Deus. Oh, aleluia. Crente morto, sabe o que é, irmão? É crente que abandonou o verdadeiro evangelho. Porque existe falso evangelho, existe sim. Muitos estão pregando um falso evangelho. É um evangelho que é voltado para o homem, não voltado para Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho verdadeiro, onde nós negamos as nossas próprias vontades, onde nós morremos para nós mesmos e vivemos para Jesus. Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas aquele que pensou em achar a sua vida, perdê-la. Então o verdadeiro evangelho, ele nos leva a perder a nossa vida por amor de Deus. O que é perder a nossa vida? É aquilo que o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é fazer a minha vontade, mas é a vontade dele. Aleluia. É o nome dele ser glorificado em nossas vidas. É abrir mão da nossa própria vontade para fazer a vontade dele, é abrir mão dos meus desejos para viver a vontade de Deus. Isso é o evangelho. É o evangelho da cruz, é o evangelho da porta estreita. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. O falso evangelho é um evangelho que é voltado para o homem, não para Deus. O falso evangelho é o evangelho que coloca Deus a serviço do homem. Isso nunca vai acontecer. É um evangelho que coloca Deus como servo do homem. Olha só, como se Deus tivesse que fazer todas as vontades do homem. Aí cria um monte de crente mimado, menino na fé. Se você não fizer, eu saio da igreja. Se você não fizer, eu não vou a culto, eu não faço mais nada. É tudo condicionado a Deus fazer alguma coisa. No dia que você esperar Deus fazer alguma coisa por você, para você fazer por Ele, esquece. Ele nunca vai fazer. Nós fazemos porque Ele nos amou primeiro, porque Jesus morreu na cruz lá por nós. Nós fazemos por amor a Ele, aleluia. E nesse amor a Ele, aí sim Ele nos abençoa, porque Ele é galardoador dos que o buscam. Mas é fazer primeiro para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. O verdadeiro evangelho, nós buscamos a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Não tem muitos irmãos que estão abandonando o verdadeiro evangelho para viver um evangelho de mentira, viver um outro evangelho, criando um Jesus que nunca existiu e que nunca vai existir.
O verdadeiro evangelho nos aponta para Jesus, o verdadeiro, o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Pessoas que estão morrendo, irmão, ou estão mortas aqui, que começam a relativizar o pecado. Isso é pecado, isso não. Isso pode, isso não. Quando não pode, quando é pecado. Então, a questão do pecado vai de acordo com os interesses da pessoa. Se ela tem interesse em fazer, não é pecado. Se não tem, é pecado. Aí nós vemos um monte de coisas entrando dentro da igreja de Jesus Cristo que não deveria entrar, que deveria estar longe. Outro dia eu estava conversando com um pastor amigo meu, ele falando que ia ter que conversar com a líder lá da líder, uma integrante da equipe de louvor, porque ela louvava ao Senhor na igreja, na equipe de louvor, e depois estava na balada. Isso já estava se tornando notícia na igreja, já se tornou um escândalo para a igreja. Como que eu vou adorar o Senhor aqui e depois eu vou estar no baile, na bagunça? Então tem pessoas agora que estão relativizando pecado. Não é pecado a pessoa participar do baile, com pagode, cantar lá, e com baile funk, dançar lá, e depois estar na igreja cantando, servindo ao Senhor. Pode, tudo está sendo normal agora. Em alguns lugares agora é normal, você pode servir a Deus, pode tomar uma cerveja, pode tomar uma lá fora. Eles pegam textos bíblicos, não pode embriagar, você não pode se embriagar, né? Aí toma ali cachaça, nem sabe quando vai se embriagar. Aí vive a vida de mentira. Está enganando quem? Está pensando que está enganando a Deus? Está enganando a ele mesmo, que nem as pessoas que veem ele fazendo isso está enganando. Hoje é normal, em alguns lugares, ter mais de uma mulher, praticar o adultério. Hoje é normal em alguns lugares praticar fornicação. Se junta sem ser casado, vive como marido e mulher sem ser casados. Isso tudo está sendo normal no meio das igrejas, não se prega mais contra isso. Então o pecado está invadindo a igreja. O que está acontecendo? Está matando os crentes. Porque muitas coisas estão se tornando normal dentro da igreja, mas não é. A mentira não é normal. A desonestidade não é normal. Oh, Deus poderoso. O evangelho ainda é a porta estreita. Tolera o pecado, não é isso, irmão? Pessoas que toleram o pecado, nós amamos os pecadores. Amamos. Queremos vê-los salvos, mas não amamos o pecado. Não amamos o pecado. Nós temos que pregar a verdade. Se é pecado, nós temos que falar é pecado. Isso te impede de ter uma comunhão com Deus. Isso te impede de entrar na eternidade com Cristo. Então nós não podemos tolerar o pecado. Uma das igrejas que João escreve, que agora eu não sei o nome, ela tolerava o pecado, tolerava Jezabel, né? Uma mulher que era chamada de Jezabel, uma prostituta, no meio da igreja, que estava se contaminando com os irmãos da igreja. Ou melhor, contaminando os irmãos da igreja. E a igreja estava tolerando aquela mulher. Nós não podemos tolerar o pecado, nós não podemos aceitar o pecado. Porque isso prejudica, irmãos. Isso mata a pessoa e acaba levando outras pessoas à morte, porque quer seguir o exemplo. Se ele pode, por que eu não posso? Se ele pode ir para o inferno, por que você não pode ir também? Sim, né? Se ele vai sofrer o juízo de Deus, por que você não pode sofrer também? Quer seguir o mesmo caminho? Vai sofrer a mesma consequência. Então nós não podemos tolerar o pecado e jamais incentivar o pecado, porque quando toleramos, incentivamos a prática dele, outras pessoas a praticarem. Não é isso, ele pode, porque eu não posso, como eu falei. Então isso tudo faz com que uma igreja fique morta diante de Deus. Embora seja uma igreja que pregue, embora seja uma igreja que participe dos cultos, embora seja uma igreja que evangelize, que trabalhe, mas que o Senhor está falando lá do céu, eu conheço as tuas obras. Parece que está vivo, mas está morto, é um zumbi na terra. Não tem nada com isso.
Para terminar, Jesus vendo aquela igreja morta, mas não querendo que ela permanecesse naquela situação, vai aconselhar a igreja para a igreja pudesse mudar, para que a igreja pudesse viver. Ele vai falar: lembrem-se do que vocês têm ouvido e recebido, e guarda. Esse guardar é praticar. Olha, lembrem-se do que vocês ouviram, do que vocês receberam, das pregações que vocês ouviram, do evangelho que chegou até vocês. Lembre-se disso e guarda isso. Quando a Bíblia fala para guardar, é praticar também. Viva isso. Viva os ensinamentos bíblicos para que voltem a viver, para que tenha vida em vocês. Arrependam-se, reconheça o erro e arrependa-se. Se arrepender é o que? Mude de atitude, mude o comportamento. Está vendo que está indo para o abismo, para o buraco, né? Está caminhando na perdição, para o inferno. Arrependa-se, metanoia, mude a direção. Mude a atitude, mude o comportamento para caminhar para a eternidade. Viu que está levando vocês à morte? Arrependa-se, mude para a vida. E vigiem, sejam vigilantes. Por 2 vezes o Senhor Jesus vai mandar essa igreja vigiar, a igreja de Sardes, porque Ele vai usar a característica da cidade para exortar a igreja. Essa cidade de Sardes, como eu falei, era uma cidade gloriosa, capital do império, mas que foi conquistada por falta de vigilância. Em 547 a.C., o grande rei Ciro, já ouviram falar de Ciro? Foi o mesmo que invadiu a Babilônia, o mesmo que liberou os judeus para voltarem para Israel depois do cativeiro babilônico. Esse rei Ciro invadiu essa cidade também. Durante 14 dias esse rei sitiou essa cidade. Presta atenção, porque era uma cidade que ficava em monte, perto de colinas, impenetrável, muralha impenetrável. As colinas muito inclinadas, era impossível escalar para entrar na cidade. Durante 14 dias Ciro sitiou essa cidade e ficou observando a cidade. Um soldado não vigiou, foi descer o muro da cidade e mostrou por onde os soldados de Ciro podiam invadir, o buraco que eles podiam entrar. Ciro esperou chegar à noite, né? O exército de Ciro esperou chegar à noite, os soldados de Sardes dormiram, eles entraram pelo lugar que o soldado mostrou e conquistaram a cidade por falta de vigilância. Alguns anos depois, em 218 a.C., Antíoco Epifânio dominou a cidade da mesma forma que Ciro invadiu, por falta de vigilância de seus soldados. Aí 2 vezes o Senhor Jesus vai falar para essa igreja ser vigilante. Sejam vigilantes, sejam vigilantes, sejam vigilantes. Aleluia, glória a Deus. Só que Jesus fala para eles serem vigilantes, mas Jesus não fala que ia enviar um anjo para corrigir. Jesus não fala que ia enviar o arcanjo Miguel para corrigir. Jesus não fala que ia permitir o diabo corrigir a igreja. Jesus fala: sejam vigilantes. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Jesus está falando: sou eu mesmo que virei sobre você. Sou eu mesmo que serei o algoz, sou eu mesmo que vou corrigir, sou eu mesmo que vou punir, se vocês não vigiarem. E virei como um ladrão, e vocês não vão perceber, não vai saber a hora que eu virei sobre vocês. O próprio Jesus está falando: sou eu que vou corrigir vocês. Ele está falando: se a igreja é minha, sou eu que corrijo. Se o filho é meu, sou eu que corrijo. Mas nós damos graças a Deus que nessa igreja ainda existiam alguns que não contaminaram suas vestes. Sabe por que a igreja não é destruída, irmão? Porque ainda existem pessoas que não contaminam suas vestes.
Oh, congregação de Ponto Chique, sabe por que essa igreja por mais de 30 anos, em meio a tanta luta, em meio a tanta tribulação, ainda não fechou suas portas? É porque ainda tem pessoas que não contaminaram suas vestes. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele está falando, ainda tem pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de brancos, porque são dignas disso. E ele faz uma promessa: o que vencer será vestido de vestes brancas, vestes de santidade, vestes reais para andar com Jesus. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Sabe, a manter o nosso nome lá aceso, que muitos irmãos estão na igreja, mas os seus nomes estão riscados no livro da vida. Para cortar essa ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, Jesus está falando aqui, sobre riscar o nome no livro da vida. Se não tiver compromisso, se não levar ele a sério, ele risca o nome do livro da vida. Aleluia. Aí ele está lá lendo o livro, né? Aí fala Antônio, Cláudio, Severino, Mônica, aleluia, Francisca. Aí quando chega lá no teu nome, fala: esse não foi riscado. Aí passa para o outro: não, eu não quero isso, aleluia. Eu quero que quando chega lá no meu nome esteja aceso lá e fale: Isaías, aleluia, vem para a glória, aleluia. Vinde bendito de meu Pai, possui por herança o que eu tenho preparado antes da fundação dos céus. É isso que eu quero ouvir dele. Oh, ao que vencer andará de veste branca, não terá o seu nome riscado no livro da vida. E outra, ainda Jesus vai confessar o nome dele diante do Pai dos anjos. É a palavra para quem permanecer firme, vivo, fiel à palavra de Deus. Quem aqui quer andar de branco com o Senhor Jesus? Quem aqui quer ter o seu nome aceso no livro da vida? Quem aqui quer que Deus confesse o seu nome diante de Deus e dos anjos? Então permaneça fiel. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Faça uma reflexão sobre a sua vida e veja se você está tendo característica de quem está morto ou de quem está vivo, servindo ao Senhor. Se você viu que está morto ou está caminhando na morte, já está. Quando está morto, qual é o nome mesmo? Esqueci o nome. Quando está quase morto, né? Moribundo, né? Vê se está moribundo. E arrependa-se. E busque o Senhor Jesus verdadeiramente. E viva uma vida que agrade ao Senhor. Para estar vivo diante de Deus, Deus olhar para você e não ser uma pessoa de aparência. Fique em pé que eu quero orar contigo nessa noite. Passei 6 minutos, me perdoe. Vai sim, a ceia vai essa noite, vamos falar sobre isso já. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Não vou chamar aqui à frente porque eu não quero envergonhar ninguém, mas é você e Deus aí. A mensagem foi pregada, irmão. Não foi para quem não veio hoje. A mensagem não foi para quem está lá fora. A mensagem foi para quem está aqui dentro. Ou você está com suas vestes contaminadas, ou você está com suas vestes brancas. Ou você está morto, ou você está vivo. Se o Espírito Santo de Deus falou contigo e você viu que está morto, ou que está no caminho da morte, arrependa-se. Arrependa-se. Converse com Deus agora nesse momento. Peça perdão a Ele se for preciso. Se está morto ou morrendo, peça perdão e fala: Senhor, me dá vida. Me ajude a te buscar verdadeiramente, a orar, a fazer a tua obra, a me envolver com a tua obra, a fazer com amor, sem orgulho, a não viver do passado. Me ajude a viver em novidade de vida. Me ajude a ter novas experiências contigo. Oh, aleluia. Se você já viu, fala: Senhor, me ajude a permanecer assim, que as minhas vestes continuem limpas.
Oh Deus poderoso, Senhor está hoje aqui neste lugar, o Espírito de Deus está aqui. Sinto o toque do Espírito Santo nessa noite. Senhor, receba a renovação do Espírito Santo hoje aqui. Oh Deus vive poderoso, aleluia, glória, glória, glórias a ti, meu Deus. O Senhor tem coisas grandes para fazer na tua vida. O Senhor tem coisas grandes para fazer nessa igreja, aleluia, mas Ele quer uma igreja viva, Ele quer você vivo, aleluia, glória a Deus, para que Ele possa usar nessa terra. O vivo gera vida, tá entendendo? O morto gera morte, mas o vivo gera vida. Ele quer você gerando vida para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Senhor, obrigado por esta palavra, Senhor. Senhor, perdoa, Pai, tudo que nos levou à morte, aleluia, que levou, Senhor, para longe de Ti. Deus, nos ajude, Senhor, a Te buscar verdadeiramente, a viver uma vida de oração, de santidade, Senhor, de buscar uma intimidade profunda com o Senhor, Pai. Oh Senhor Deus, que sejamos aquilo que o Senhor quer, que façamos a Tua vontade, meu Deus. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode glorificar o Senhor, aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Senhor, obrigado por esta palavra, aleluia, glória a Deus.